Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 14 de abril, terceiro domingo da Páscoa, e eu quero te convidar a iniciar mais essa semana no tempo pascal, meditando comigo a palavra que hoje você vai ouvir pessoalmente também na celebração da Eucaristia, na sua paróquia, ali naquele lugar onde você vai para se reunir com seus irmãos e se encontrar com Jesus ressuscitado. E a palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. É com essa frase que Pedro, na primeira leitura, inicia o seu discurso aos judeus, ou seja, a sua pregação. Pedro anuncia: Jesus, a quem vós matastes, ressuscitou. Vós preferistes pedir a soltura de um assassino a pedir a soltura de um justo, de um inocente, do próprio Deus. Mas, diz Pedro ao povo, eu vos anuncio que no nome de Jesus os vossos pecados serão perdoados, se vós vos converterdes. É preciso converter-se para que os pecados sejam perdoados. Irmãos caríssimos, nós vivemos num tempo onde os homens e mulheres parecem estar cada vez mais esquecidos de que o pecado é real, existe e causa um mal tremendo na alma e na vida do homem. Os homens e mulheres do nosso tempo, envolvidos pelas muitas seduções de Satanás presente no mundo, estão se distanciando cada vez mais da palavra e do Senhor dessa palavra. Estão se permitindo todo tipo de coisas. Estão buscando todo tipo de aberrações. Estão querendo eles mesmos serem seus próprios deuses. Cada homem nos dias de hoje se faz a sua verdade. Cada um quer ter a sua própria religião. Cada um quer ser o seu próprio Deus. E quando o homem toma para si um lugar que é do Criador, o homem tende à ruína. E nós acompanhamos isso ao longo da história do povo de Deus e também da história nos últimos 2000 anos, acontecendo durante tantas vezes com a humanidade. Mas Pedro lhes promete: no nome de Jesus, vossos pecados serão perdoados. E esta promessa de Pedro se recorda dela quando o próprio Jesus, que apareceu a eles, como nos relata o Evangelho de hoje, lhes diz: no nome do Cristo serão pregadas a conversão e o perdão dos pecados, e vós sereis testemunhas disso. Ora, todos aqueles que ouviram a pregação de Pedro se deram conta de que Jesus não poderia de fato estar morto. Porque se Jesus realmente estivesse morto,
Que coragem seria aquela daquele homem em estar diante da praça do templo pregando a tantos irmãos e irmãs? Que coragem seria essa de enfrentar as autoridades judaicas, inclusive o Império Romano? Por um homem que havia morrido? Por uma ideia que havia desaparecido com ele? Não, esse homem só pode estar vivo. E é por isso que o coração dos discípulos se enche de alegria e os discípulos, caríssimos irmãos e irmãs, se colocam a servir. São João, na sua primeira carta, ele vai dizer que amar a Deus é obedecer o seu mandamento. E quem obedece o mandamento de Deus caminha para a vida. Terá seus pecados perdoados, ou seja, colocará a sua vida inteira à luz de Deus. Os discípulos, como nos diz o Evangelho, não acreditaram que era Jesus que estava ali. E vejam, foi logo após o episódio do encontro de Jesus com os discípulos em Emaús. Vocês se recordam que na semana passada eu lhes disse que o testemunho de Maria Madalena e dos 2 discípulos de Emaús não foi acreditado pelos outros? E nós sabemos que na Sagrada Escritura o testemunho de 2 ou 3 pessoas, ele tem validade? Naquele momento Jesus chega e os repreende e pergunta: por que não tendes fé? Essa pergunta Jesus faz a nós hoje, a nós que vamos sair de casa daqui a pouco para ir à igreja. Por que é que você vai à minha casa? Por que é que você participa da minha ceia sem fé? Por que é que você não se abre às realidades espirituais? Por que é que você não permite que o mesmo Espírito que me gerou no ventre de minha mãe Maria e me ressuscitou dos mortos, haja e transforme a sua vida? É essa pergunta que Jesus te faz hoje. Por que você não pode permitir que a conversão e o perdão dos pecados comece pela sua vida? Jesus diz que os discípulos seriam testemunhas de tudo isso e que começaria por Jerusalém. Jerusalém sou eu e é você. Tem que começar por nós a conversão. Tem que começar em nós a ação de Deus para que os outros, vendo e participando da nossa mudança e do nosso testemunho, decidam-se também por Cristo. Se o mundo está distante de Cristo, não é porque Cristo não tenha o poder de atrair o mundo. É porque os discípulos de Cristo, eu e você, não estamos dando um testemunho coerente acerca do poder da ressurreição de Jesus. Pense nisso. E hoje, ao ir à casa do Senhor, peça ao Senhor a força suficiente de crer, a graça de acreditar. Deus te abençoe e até amanhã.